A informação, dia a dia, aqui no Breves TV. I am the voice of all innocent prisoners in Portugal. When the judge decided for preventive prison, what was your first reaction? I have all documents. I was with all documents in prison. Was there no possibility to bail out? That's the problem. I declared that I have money, I can pay bail, I can help Portugal to minimize cost for me. And if I am out of prison, I have no right of indemnity. But now I have right of indemnity. And more. The judge did not offer me to pay bail. And I offer myself to judge to pay bail. The result was I receive fine 612 euro because I offer to pay bail to prison. So you got to prison. And what was your first thought when you arrived there? The first thought was indemnity. I have all documents. I pay later the bail. The fine, 612 euro, to prevent that I stay more and longer in prison. So in prison you started to prepare your defense. Did you have all you needed to defend yourself? The beginning was good. I receive with payment paper, ball, point, pens, envelopes, and I started immediately to write day and night. Easy to say, difficult to do. In short time, I did not have more in my cell table and no chair. What other difficulties did you have? Many. But imagine if you need to write 10 hours daily standing. I'm old man. Why did you spend 10 hours standing? What did you do? An example, organizing lawyer. Day and night. By written invitation. In prison, I do not have
email. I do not have computer to prepare my defense. And in the whole time in prison, I wrote empty 22 ballpoint pen about the difficulties. The noise. So how many were with you in the cell? I changed many cells. I was with 3 person, with 4 person, with 3 person, and very big problem was the smoking in the cell. I am non-smoker. Very big problem was smoking in the cell. Day and night. Non-stop. Another very big problem was the mixture between preventive prisoner and condemned. I was in one cell with condemned. And I was in one cell with poor, sick, convicted person who received many times sick attack. I was not able to help him. And from too much smoke, I received inflammation of my eyes. But did you get assisted? Did you have any assistance for your needs? Yeah, tomorrow, yeah, next time, yeah, today after day, and I was forced to wash my eyes with my urine to prevent that I go blind in prison. Why? But if you had these problems, you did not have access to what you needed. Did you ever spoke to your lawyer or to the prison director? I made every time, please applies for buying ballpoint pens, buying papel químico, envelopes, medicaments for eye, and silently or with very big delay, I receive these items. In that long time, I was forced to organize import from Austria for ballpoint pens to write day and night. And after a long time, I was able to organize supporter from outside of prison to buy for me necessary elements: paper, ball, point, pens, and very important, copies. I have, and every one prisoner have right
to make copies in prison for defense, but it was necessary to give my document of contract to deliver the boat to make copy for me. I tried to make present for court, for prison, for all prisoners to make copy. I offered with please document 300 euro for copy machine with 2 cartouches. 2 toners, yeah. Yes. And I received rejection from administration and from general administration from continent. But what was the basis for you to work? What were you doing? What were you reading? How could you defend yourself? Why were you working to defend yourself? Because I had all documents, for me it was very important to learn what I made wrong. The best place to learning what I made wrong is the penal code. And I made pleas to administration to buy for me penal code. It was not possible to buy for prison penal code. Why? I continued with my try to organize penal code from outside of the prison from my supporters. My supporters sent to me penal code. The penal code was put behind the window, and all my time in prison, I did not receive the penal code in my hand to learn what I did wrong. So what I understand, you tried to prepare your defense yourself, but you did not receive a penal code to consult it. How did you manage to defend then yourself? It is permitted to have copied edition from penal code. And I used copy edition made out from prison, sent to me in prison, and I learned everything necessary about my defense. In all the situation that you experienced and lived, what was that most impressed you? The most impressive thing in 181 days prison or 4,340 hours was my libertação imediata. Immediately libertation. So after your libertação imediata, what was the first thing you did? The first thing was I went back to prison to collect my
money. I received back 2,500 euro, but not 310 euro and 10 British pound. I want my money back. And after that, I visit with my supporters one good place to say thank you for libertation. In the first interview, you mentioned you are suing the Portuguese government for indemnization. How is the process going at the moment? At the moment, the process is longer than 1 year without contestation. Contestação. In Portugal, it is not lawful to do in civil process useless acts. In my process, all acts before 1 year are useless. What do you mean with this? For those who does not understand legally, what are you trying to say? In civil process, without contestation, it's necessary to close the process with revelia absoluta do réu. What are these notebooks about you brought with you? These are my diaries from the first day of the delivery from Bermuda until the last day from today. I am the voice of all innocent prisoners in Portugal. Obrigado por ter aceito o convite para falar connosco e para explicar um pouco às pessoas como tem acompanhado Stanimir Sperger. Como é que foi esse conhecimento com este senhor? Conheci o Sr. Stanimir durante a festa de Natal na cadeia. Foi o Padre Marco, na altura, que pediu que eu o ajudasse, uma vez que o senhor era austríaco, não dominava o português, nem tinha grandes conhecimentos da língua, falava um pouco de espanhol, e que eu pudesse dar assistência, que é aquilo que nós fazemos na pastoral da cadeia, aos reclusos que assim o precisarem, e foi nesse sentido que eu deparo-me com todo este personagem, esta pessoa que é o Sr. Stanimir Sperger. Qual foi a primeira impressão que teve ao começar a conhecer a história, digamos assim, do Stanimir? Eu fiquei um bocado incrédulo que ele tivesse sido realmente preso por causa de um alegado roubo de barco em que não existia nenhum tipo de documentação, não havia um mandato de captura. Ele explicou-me logo desde o início, na festa de Natal, mas eu só venho a tomar conta
a dimensão deste caso e o que é que estava a acontecer quando começo a ver os documentos que ele me vai enviando da cadeia para eu os transmitir a outras entidades. Porque depois desse primeiro encontro houve logo uma proximidade Eu tive que pedir autorização. entre o tive Joaquim que pedir. Neves e o Steinimir. Foi natural, porque eu ajudo os reclusos naquilo que posso, dentro das suas possibilidades, desde visitar a mãe, dar apoio ao pai, esse tipo de coisas. O caso do Steinimir foi uma coisa completamente atípica e nova. Nunca tinha estado com um recluso que se preparava efetivamente bem, pediu o Código Penal, enviou o Código Penal para a cadeia, nunca lhe foi entregue, por isso mandei-lhe fotocópias. Nunca lhe foi entregue? Nunca lhe foi entregue, pelo que ele me contou, nunca foi entregue. Por isso enviei em fotocópias, mandava-lhe a correspondência, recebia a correspondência dele para ser reenviada, porque chegaram ao ponto de negar que ele enviasse diretamente correspondência para algumas instituições, ministérios, procuradorias, seja o que for. Isso tudo porque, isso que o Joaquim está a dizer, porque ele teve que fazer a sua própria defesa, não é? Ele fez a sua própria defesa. O Joaquim acompanhou todo esse processo. Eu acompanhei esse processo. Eu deparo-me pouco a pouco ele aprender português, citar-me os artigos, ir construindo, juntamente com os advogados, que os iam rejeitando ou não, ou que iam trabalhando com ele, ou que o rejeitavam, porque a forma agressiva como ele estava a apresentar o caso, e mais na sua questão civil, ultrapassava-me completamente também. Claro. Eu tive que me inteirar de novos artigos e ele precisava de tradução dos mesmos artigos para o alemão para perceber a complexidade. Claro que não tinha acesso à internet para ver jurisprudência sobre os decididos e toda essa informação eu tentava enviar-lhe enquanto ele, e à maneira que ele me ia solicitando. Também outras coisas básicas, como papel, envelopes, inclusive era vaselina por causa dos olhos, de uma história que ele teve, por causa do fumo na cela, em que também estava com um epiléptico, que tinha ataques de vez em quando de epilepsia, quer dizer... Como membro da pastoral e que visita e acompanha os reclusos, acha que isso é, na sua opinião, acha que isso é normal acontecer numa... Nós sabemos que a cadeia não é um hotel, não é? Mas há uma fronteira. Mas há que haver uma certa... Há uma fronteira entre dignidade e a necessidade. Eu compreendo que é duro, mesmo para os guardas e todo o pessoal que lá trabalha, é muito duro estar ali, mas eu concordo e aceito que ali são bons guardas. Mas um bom guarda não quer dizer que seja uma boa pessoa. Ao passo que as boas pessoas tornam-se excelentes guardas. E isso acho que notou-se, porque vem a dignidade da pessoa. Nesse aspecto, ele criou alguns amigos guardas e que realmente o ajudavam dentro dos limites e das autorizações possíveis daquilo que ele podia fazer. Mas acha que é normal? Eu só conheço esta cadeia. Eu costumo ir às pastorais e às reuniões das pastorais dos visitadores de cadeia. Este caso, por exemplo, o caso desta... É muito estranho, é muito atípico. Alguém ser preso... Mas costumam falar na pastoral, já foi falado alguma vez? Foi. Já foi falado, a gente já apresentou este caso e realmente, é como eu lhe digo, é atípico. Não se prende uma pessoa sem documentos, com tudo o que ele tinha dito... independentemente das circunstâncias de averiguação, o benefício da dúvida, eu não sei, não sou juiz, não faço parte desse tipo de julgamentos, mas eu penso que a credibilidade dele e a forma como foi posta em causa podia ter sido refletida de outra maneira. Que teria-se escusado este imbróglio todo jurídico. E depois são as questões no interior, na prisão. Está preso? Antes disso, queria só salientar uma questão que foi... Já de início, quando eu tomo conhecimento de algumas partes do processo e vejo que há um enorme problema de comunicação, talvez até pela própria língua. Não houve, talvez, pessoas capazes de transmitir o que é que ele queria dizer e capacidade também, ou vontade de receber a informação que foi dada logo desde o início. Isso logo desde a primeira audiência? Desde o primeiro ponto, sim. E eu penso que isso é que também o leva a ter que passar por tudo aquilo que passou. E também a desconfiança em geral com os estrangeiros. Os nossos presos já são tratados como são, mas os estrangeiros acho que passam muito pior do que os nacionais. Eu perguntava-lhe como é habitual estar
de visita aos reclusos, ao sábado, não é? Sim, geralmente ao sábado, missa. Também a missa. Como é que o Joaquim vê a vida nesta prisão? É normal ou não é? Eu penso que não é muito normal, uma vez que atenta contra a dignidade da pessoa. Uma coisa é a liberdade que lhes é tirada com justa medida, independentemente. Certo. Eu não vou julgar, nem tenho opinião sobre isso. Eu só tenho opinião sobre a vida e o sofrimento que as pessoas têm já na cadeia. E é por isso que eu lá estou. Eu não estou lá por mais nada, não quero saber que crimes é que eles têm. No caso dele, eu soube porque estive a ajudá-lo. Geralmente isso não me interessa, eu só estou ali pelo sofrimento da pessoa e escutá-la, ouvi-la. Claro que no caso do capitão Stanimir foi diferente porque ele precisava de alguém que falasse a língua, que traduzisse e que o apoiasse para além daquilo que lhe era permitido ou da vontade que havia na cadeia de o ajudar. Não é comum que alguém prepare uma defesa que conheça o nosso Código Civil, conheça o nosso Código Penal, tão bem quanto ele, e veja todos os problemas de erros de forma, de possibilidades para se defender. Não é comum, ninguém lá na cadeia faz isso, toda a gente espera que um advogado trate. E a questão aqui é tratar, não é curar. Curar é mais caro. Ele teve propostas de cura imediata, de resolver este problema, com somas exorbitantes que lhe pediram para resolver imediatamente a sua questão. Um advogadozinho normal de praça não tinha vontade ou não manifestava querer as suas soluções e que ele apontava. Durante as visitas que faz no âmbito da pastoral aos reclusos na prisão, são-lhe contadas histórias, por exemplo, o Stanimir, o capitão Stanimir Sperger, num documento que me entregou, com algumas notas, por causa desta entrevista, fala-me nas más condições que há na prisão, da forma como são tratados e juntos na mesma cela. Por exemplo, ele falou nisso na entrevista há pouco. Veja. 4 pessoas, 3 delas fumam, uma não fuma. É complicado. Há queixas, por exemplo. À pastoral, quando vocês visitam os reclusos, eles queixam-se, eles comentam situações que se passam nesta cadeia. Claro que eu ouço muitas histórias, ouço muitos comentários, mas eu não posso constatá-los. Eu só tenho a palavra daquilo que eu ouço. Claro. Eu também tenho a questão de que logo no início, quando se passou para a cadeia nova, que foi através da pastoral que houve cobertores, que eles no início não tinham cobertores suficientes para o pessoal todo, não tinham camas, não tinham sofás, não tinham cadeiras. E foi quase como uma chantagem que nós levamos essas coisas em troca de podermos celebrar algo que é de direito, que é a missa. Logo, isto já por si explica muito o teor daquela cadeia. Muitas vezes nós somos, de alguma forma, humilhados implicitamente para podermos atuar daquilo que é constitucional. Por quem? Neste caso é mesmo o diretor. Eu, numa outra entrevista, eu não tive problemas nenhuns em afirmar que o diretor exerce implicitamente tortura e humilhação. Isso é constatado? E temos mais testemunhas. Veja o caso do Sr. Stanimir. Se ele é colocado numa cadeia, juntamente com outros reclusos condenados, isto por si já é ilegal, ser torturado com fumo, sabendo que ele estava mal da vista, cheio de ramelas, ter que usar urina para travar uma infecção, o que é que podemos chamar a isto? Teve um colega logo de início que se suicidou na cadeia. Não houve assistência imediata, se tivesse havido. Segundo os reclusos, nada disso é contestável. Não posso contestar, só posso contar aquilo que me disseram. Não posso dizer que é verdade. No caso dele, eu acredito. Obviamente, porque é que não havia de acreditar? Assim como tantas outras histórias que eu ouço. Mas eu posso lhe dizer que nós entregamos muito material à cadeia nova porque não havia cobertores sequer e aquilo já era frio. Eu sei que os reclusos contam, só que tudo o que eu digo também pode ser negado. E é geralmente negado pelo diretor a dizer que sim, que tem de assistência, sim, que tem vontade de fazer. Veja, nós apresentamos na pastoral 18 programas diferentes para reinserir os presos em trabalhos, desde carpintaria, mercenaria, eletricidade, mecânica, 0 foram aprovados até hoje.
Eu estou há 4 anos à espera. Porque há desinteresse? Porque... Eu acho que não é questão de desinteresse, eu acho que é uma forma de condicionar. Os presos passam atualmente 22 horas na cela, comem na cela, apesar de haver um refeitório, porque o diretor diz que não há condições. Os chefes... E há condições no refeitório? Eu não posso dizer que sim. Não eu acho que se há um refeitório, se há uma cadeia... Naturalmente que devia de haver condições. Acho que há condições. Também a própria reinserção, na forma como ela está estruturada agora. Eu ponho presos a sair da cadeia com promessa de irem para um centro-abrigo, terem um sítio onde ficar e irem viver para casas abandonadas com uma boa sorte à despedida. Eu ponho presos a cair nos mesmos erros que os levaram para a cadeia. Porque não tem outra alternativa. Não tem continuidade. Obviamente que isto está complicado. Não tem apoio, não há uma continuidade, porque também já não é preparado desde o início na cadeia. E repare, são muitos voluntários, nós conseguimos arranjar 18 projetos com voluntários, tivemos reuniões que foram só de fachada. Uma parte da doutora Marisa e a doutora Cláudia, que às vezes coisas que nem levaram ao diretor-geral, por outro lado, o próprio diretor-geral nunca autorizou. Veja, a doutora Marisa afirmava que não queria que mais que eu fosse visitar os presos, porque eu tenho um ar de drogado e, como tal, já me viu a falar com ex-reclusos no jardim e, por isso, não tinha o perfil de visitar os presos na cadeia. Isto é só um exemplo. Uma pessoa que não acredita na reinserção disse-me que não acreditava, que um preso é sempre preso para toda a vida, que está na reinserção social, que tipo de pessoa é que temos que... Como é que podemos ajudar a sociedade? Em que país é que estamos, não é? Não digo em que país, eu digo que isto talvez seja um caso específico, porque nós contactamos com outros padres, noutras cadeias, e lá as coisas funcionam, porque há também uma boa vontade por parte dos diretores. Claro que é preciso ver, há reclusos e reclusos. Eu não os conheço, eu não sei porque crimes eles lá estão, a não ser que me contem. Geralmente, talvez não queiram, não se sintam à vontade, às vezes só contam quando saem. Mas alguém também não me pergunta, não? Eu não faço questão de saber. Eu não quero saber se é um pedófilo, se é um assassino, se é alguém que está lá porque não teve carta de condução. Está lá para conversar e apoiar. Eu não sou sequer para conversar muito, eu estou lá para ouvi-los. Para ouvir. Eles precisam é de falar e ouvir. Eu só preciso de ouvir e ouvir aquilo que eles têm para dizer. E claro que tenho muitas queixas. Cá fora também dá apoio naquilo Eu não tenho que pode. capacidade nem financeira, monetária, nem apoio estatal, seja do que for, de ajudar os reclusos. O que é que eu faço cá fora? No período em que eles saem, eles estão completamente perdidos. A única coisa que eu posso fazer é escutá-los, acompanhá-los à segurança social, por vezes, ir ao centro de emprego, porque muitas vezes eles nem isso conseguem ter capacidade de reação. Eles, uma vez estando na rua, uma vez estão fora do meio em que estavam, eles quase que estão aluados, diria, aluados com a liberdade. E torna-se complicado de reinsercê-los novamente na sociedade. Isso é muito complicado. E aí a sua intervenção de... É só escuta e caminhá-los naquilo que posso. Não lhes posso dar dinheiro, não lhes posso dar estadia, não lhes posso dar apoio, não é? Porque não tenho essa capacidade. Se eu tivesse, até o faria. Para terminarmos, em relação ao Sânio Mir, vai continuar a ajudar naquilo que... Tudo o que eu achar que seja justo e consciente, assim, claro que ele terá todo o meu apoio até onde ele quiser ir. E se eu achar justo e que ele esteja correto, como até agora, claro que vou dar todo o apoio. Não teria como dizer que não. A informação, dia a dia, aqui no Breves TV.